A última cena que nós lemos e discutimos aqui foi no cemitério. Estavam Hamlet e Horácio, dois coveiros. Um coveiro sai, fica somente um, aí chega Hamlet e Horácio, e eles ali falando sobre a morte, né? A futilidade da vida, ou melhor, a brevidade da vida. De repente chegou aquele cortejo fúnebre, que era o rei, a rainha, Laerte, que estavam ali para enterrar Ofélia. E em um dado momento, Laerte ele vai para a cova de Ofélia e demonstra ali o seu luto, a sua insatisfação. E Hamlet também vai, e os dois lutam. Hamlet é reconhecido, ele se identifica. E depois Hamlet sai e o rei fala: ó, você tem que fazer aquilo que eu falei para você. Nós conversamos e a gente falou sobre aquele nosso plano e agora você tem que cumprir. Então, nós vamos agora para essa cena 2, uma sala do castelo. Entram Hamlet e Horácio. Hamlet: sobre este caso, basta. Agora o outro. Lembras-te bem das várias circunstâncias? Horácio: lembro-me bem, senhor. Hamlet: dentro do peito eu tinha algo lutando que me impedia de dormir. Sentia-me pior que entre grilhões, irrefletido, e a irreflexão nos seja abençoada, pois nossa insensatez nos vale, às vezes, quando falham os planos bem pensados. A divindade nos acerta os fins quando nós os lascamos. Deixa eu ler para vocês como o Milor Fernandes traduz. Ele coloca assim: essa parte irrefletido. Fui impulsivo, mas louvada seja a impulsividade, pois a imprudência às vezes nos ajuda. Então, ao invés de irrefletido, Milor Fernandes coloca impulsividade, impulsivo. E ao invés de insensatez, ele coloca imprudência. Onde fracassam as nossas tramas muito planejadas. Isso nos deveria ensinar que há uma divindade dando a forma final aos nossos mais toscos projetos. Então aqui, pessoal, o Hamlet ele quer falar de um outro momento que passou e não foi esclarecido entre eles. Esse momento aqui é quando Hamlet ele foi viajar para a Inglaterra juntamente com Guildenstern e Rosencrantz. Então, ele fala: a irreflexão nos seja abençoada, pois nossa insensatez e prudência nos leva, às vezes, quando falham os planos bem pensados. Às vezes, a irreflexão, às vezes, o não pensar, o não racionalizar acerca da circunstância pode ser uma coisa boa. A divindade nos acerta os fins. Isso nos deveria ensinar que há uma divindade, segundo Milor Fernandes, dando a forma final aos nossos mais toscos projetos, quando nós os lascamos. Horácio: isso é certo. Hamlet: saí do beliche de roupão nas trevas, na escuridão. Fui procurá-los tateando. Achei-os. Tomei-lhes o despacho, documento.
E, finalmente, voltei ao meu beliche. O Milor Fernandes coloca cabine. Na afoiteza, a palavra afoiteza, de afoito, né? Qualidade de afoito, de precipitado. Então, ele voltou de forma precipitada, esquecendo o bom tom, como os temores, rompi o selo do diploma. E achei, Horácio, ó real torpeza. Palavra torpeza é indignidade. Ato ou qualidade que revela indignidade, infâmia ou baixeza. Baixeza a gente poderia colocar aqui. Esse selo aqui, pessoal, a prática das cartas antigas, dos documentos antigos, documentos reais, era ter um selo, que geralmente era feito, ele era feito através da cera derretida. Então, pegavam uma cera, derretiam ela, pingavam ali no documento, e a cera ia endurecendo e selavam com um carimbo ou um anel de sinete. O anel de sinete possuía um brasão, era uma espécie de assinatura que mostrava que aquele documento era um documento oficial de um rei, de alguma instituição, do Papa, Bispo de Roma, tá? O texto exato, repleto de motivos e pretextos, repleto de motivos e pretextos, tá? Essas justificativas podem ser falsas, né? Visando o bem da Dinamarca e o deles, o interesse deles, o bem deles, com tais calúnias sobre a minha vida, para que, ao lê-lo e sem maior demora, antes mesmo que afiassem o machado, cortassem-me a cabeça. Então, pessoal, o que Hamlet está falando aqui é a trama, a armadilha que o rei Cláudio fez ao enviá-lo para a Inglaterra. Então, Hamlet encontrou o despacho que exigia a morte dele e agora ele está revelando tudo isso para Horácio. Isso é possível? Aqui tens o despacho. Lê com calma. Mas não queres ouvir como eu agi? Horácio. Senhor, lhe rogo. Dentro dessa trama, nem mesmo havia um prólogo em meu cérebro. A palavra prólogo, seção introdutória de uma obra literária. Então, quando a gente pega uma obra literária, tem um prólogo, que serve ali para contextualizar o leitor antes do início ali da narrativa principal. Então, é para situar o leitor. Nem mesmo havia um prólogo em meu cérebro e a peça começara. E me sentei e escrevi outro texto. Por isso que ele está com o despacho original, porque ele deixou outro no lugar, bem escrito. Julgava, outrora, como muitos nobres, baixo ofício ostentar caligrafia, e fiz por esquecer o que aprendera. Mas ela me prestou grande serviço. Então, aqui a arte de escrever esteticamente bonito, né? Belo. Queres saber o que escrevi? De certo. Hamlet. Uma solene comissão do rei, como a Inglaterra é tributária fiel, para que o amor floresça entre os dois povos, para que a paz conserve essa coroa e seja um traço de união de amigos,
por muitas outras coisas importantes, que lendo e conhecendo essa mensagem, sem nenhuma demora e sem temores, mandasse à morte os próprios portadores, sem mesmo receber os sacramentos. Os sacramentos, aqui no caso, extrema-unção, né? Agora, os portadores, quem são? Sacerdote. Guildenstern e Rosencrantz, aqueles que estavam levando a mensagem e a presa, que no caso era Hamlet, mas Hamlet conseguiu escapar. Horácio, como acelou? Se o selo ele é importante para que haja ali o símbolo de que aquele documento é oficial. Hamlet, com o favor dos céus, tinha o sinete de meu pai na bolsa, que foi molde do selo do país. Dobrei o escrito pela forma do outro, assinei-o, selei-o e fui guardá-lo. Ninguém notou a troca. No outro dia, deu-se o combate, e o mais tu já conheces. O combate é aquele navio pirata que se aproximou do navio deles, e Hamlet foi o único que foi para o navio pirata. Horácio, com isso, Rosencrantz e Guildenstern já seguem para a morte. Essa frase aqui, com o favor dos céus, ela fala da providência divina. O Milor Fernandes coloca assim: até nisso o céu me foi propício. Toda essa parte aqui. Eu tinha na bolsa o sinete de meu pai, cópia fiel do selo da Dinamarca. Dobrei a folha, como estava a outra, assinei-a, timbrei-a e coloquei-a no lugar da verdadeira, como as fadas trocam uma criança. No dia seguinte aconteceu a abordagem. Tudo que vem depois já é de teu conhecimento. Então, bem próximo. Hamlet, eles buscaram esse desfecho. A minha consciência não me pesa. A derrota que os aguarda cresce por culpa deles. É um perigo para os fracos postar-se entre a passagem e as pontas venenosas do inimigo. Para Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern buscaram esse desfecho. Milor Fernandes coloca: os dois cortejaram tudo pelo cargo. E aqui é um perigo para os fracos postar-se entre a passagem e as pontas venenosas do inimigo. Milor Fernandes coloca assim: é perigoso para os inferiores se meterem entre o passo e a estocada das pontas furiosas de inimigos potentes. No caso aqui, inimigo é Hamlet, inimigo deles. Horácio, mas que rei o nosso! Hamlet, pensa um pouco. Não é forçoso para mim, agora, diante daquele que matou meu pai, maculou minha mãe e se insinuou entre o meu fado e as esperanças, a palavra fado, destino, quis cortar a minha própria vida, isso com tal ardil, não é justiça que eu faça pagar por minhas mãos? Não é crime deixar que novos males sejam feitos por esse cancro humano? Câncer. Ou seja, aqui nós temos mais uma justificativa para Hamlet efetuar a vingança. Mais uma. Então, o que falta para Hamlet? Falta a coragem, falta a força ativa, não a passividade, mas a força ativa. Horácio, não tardarão notícias da Inglaterra narrando a conclusão daquele caso,
Então, Hamlet, ele precisa agir rápido. Por quê? Porque vão descobrir que Rosencrantz e Guildenstern foram mortos. Não tardarão, mas o entreato é meu. Entreato é o intervalo entre os atos de uma peça. A vida do homem dura um nada apenas, mas causa-me tristeza, caro Horácio, que eu me tenha excedido com Laertes. Vejo na sua dor a mesma imagem da minha causa. Vou tentar movê-lo. Pessoal, Laertes, ele está indignado com toda aquela situação, com a morte do seu pai, com a morte da sua irmã, com todo aquele mistério, né, que está ali na corte, que foi revelado de maneira enganosa pelo rei Cláudio, e ele está sendo honesto consigo mesmo. Então, Hamlet vê nisso que essa dor é a mesma imagem da causa de Hamlet. Vou tentar movê-lo, porém a ostentação de sua mágoa levou-me ao desespero. A cena no cemitério. Essa frase aqui, voltando um pouco, entre o meu fado e as minhas esperanças, o meu destino e as minhas esperanças, o Milor Fernandes coloca que se interpôs entre a eleição ao trono e as minhas esperanças. Então, o destino sendo, como a gente sabe, a coroação do próprio príncipe Hamlet. Horácio. Olá, quem chega? Entra Osric. Vossa Alteza é bem-vinda em sua volta. Hamlet. Humilde, eu lhe agradeço. Conheces esse inseto? Pergunta para Horácio. Não, meu senhor. Hamlet. Estás em estado de graça, pois é um pecado conhecê-lo. Tem muitas terras e férteis. Então, Horácio é um nobre. Então, ele é um cortesão que faz parte ali da corte. Um animal que é senhor de animais terá sua manjedoura à mesa do rei. É uma gralha, mas, como eu disse, poderoso na posse de imundícies. Então, aqui, nós vemos o retorno daquele Hamlet anterior, sarcástico, louco, que, através de suas palavras, de forma indireta, provoca interlocutores. Osric. Caro senhor, se Vossa Alteza estiver disposta a ouvir-me, eu lhe darei uma comunicação da parte de Sua Majestade. Hamlet. Eu a receberei com toda a diligência de espírito. Ponha o gorro no lugar para que foi feito, a cabeça. Osric. Eu agradeço a Vossa Alteza. Está muito calor. Hamlet. Não, creia-me, está muito frio. O vento vem do norte. Osric. Está mais ou menos frio, realmente. Pessoal, aqui nós estamos vendo aquele jogo de palavras que nós vimos quando Hamlet conversava com Polônio. Hamlet sente apatia por Laerte? Não apatia, ele sente, de certa forma, empatia e vê que a dor que Laerte sente é uma dor verdadeira. Porque Laerte não usou de nenhum artifício, ele não está dissimulando nada, ele realmente perdeu o pai, perdeu a irmã, e está ali transtornado com aquilo. E ele fala, eu compartilho dessa dor, que é a dor que eu tenho por ter perdido o meu pai,
por causa também é uma dor que é resultado do casamento do rei Cláudio com a minha mãe. Então, essa é uma espécie de compaixão. Ele fala, vou tentar movê-lo. Ou seja, vou tentar conversar com ele e ver se eu consigo, de certa forma, convertê-lo, né? A esclarecê-lo, né? Mas a gente sabe que Laerte já está planejando com o rei Cláudio. Laerte, ele não pode confiar em Hamlet. Hamlet, para todos, está louco. Hamlet matou o pai. Ofélia morreu por causa ela foi se embebedando com o luto do pai, mas também tem ali a rejeição do relacionamento que ela poderia ter com Hamlet, a rejeição de Hamlet. E também o não se cumprir do relacionamento, né? Então ele vê tudo aquilo ali, ele fala, não, ele está tendo uma dor sincera, honesta, autêntica, porque ele não sabe tudo o que aconteceu, como Hamlet sabe. Só que ele também não sabe que Laerte já está em conversa com o rei Cláudio. E o rei Cláudio, esse sim, é um falso, enganador. Está tentando movê-lo para Laerte vingar, matando Hamlet. Vingar a morte do seu pai e da sua irmã, matando Hamlet. Tá? Agora, aqui nós temos uma conversa que, na verdade, é um jogo de palavras, como Hamlet fazia com Polônio. E Polônio embarcava na dele. Parece que Osric também embarca, porque ele fala, está muito calor. O Hamlet fala, coloca esse gorro na cabeça, ele foi feito para colocar na cabeça. Então, a vestimenta, eles usavam gorros, né? Usavam chapéus. Não, está muito calor. Não, está muito frio. Foi para o outro extremo. O vento vem do norte. Está mais ou menos frio, realmente, né? Hamlet, não obstante, creio que está muito abafado e quente para a minha pele. Tá vendo? Então, essa fala contraditória, que é um jogo de palavras. Osric, excessivamente, meu senhor. Está muito abafado, como se estivesse. Não sei dizer como. Mas, meu senhor, Sua Majestade pediu-me para comunicar-lhe que ele fez uma grande aposta sobre a sua cabeça. Eis o assunto, senhor. Peço de novo que se lembre. Então o rei, ele apostou não na morte, mas na vitória de Hamlet, tá? Acenando para que Osric ponha o chapéu. Tá teimando com isso, né? Tá insistindo. Osric, não, na verdade. Fico assim mais cômodo, na verdade. Senhor, acontece que Laerte chegou há pouco à corte. Crede-me, senhor, um verdadeiro fidalgo. Essa palavra aqui já tinha aparecido na tradução do Milo Fernandes. Na tradução da Bárbara aparece agora. A palavra fidalgo representa a pessoa que era membro da nobreza. A palavra ela vem da expressão castelhana hirodalgo, filho de alguém, indicando uma linhagem nobre de origem. Então, até hoje nós temos isso, famílias que tentam se perpetuar mantendo o valor de seu sobrenome. Então, nos países, nós temos isso, nas sociedades. Aqui era muito mais importante. Hoje nós temos dependendo do lugar, né, uma mobilidade social maior, as pessoas elas podem
enriquecer. Nós temos lá na história os burgueses, eles foram isso, né? Esse grupo nos burgos que começaram a comercializar e ficaram ricos, com posses, igual os nobres. Até compraram títulos de nobres. Mas antes disso, a pessoa tinha que nascer naquele contexto. E ela não só nascia com aqueles privilégios, ela recebeu uma educação toda voltada para aquele contexto ali. Então, depois, popularmente, o termo descreve alguém bem vestido ou de maneiras refinadas. Aquelas pessoas mais têm, as pessoas falam, né, tem uma certa elegância, um refinamento, né, um trato, né, mais polido e tal, aí chama-se de fidalgo. Aí é de cada um é cada um. Né? Mas na nobreza isso era uma identidade, isso deveria ser uma característica. Mas para mim é de cada um e vida que segue. Cheio de excelentes predicados, de agradável convívio e elegante aparência. Realmente, falando dele com conhecimento de seus méritos, ele é um modelo de cortesia, pois nele se acham todas as virtudes que um cavaleiro, esse aqui, ó, cavaleiro, gentil homem, fidalgo, são palavras ali sinônimas, que um cavaleiro pode ter. Hamlet. Senhor, nada lhe falta no modo pelo qual o descreve. No entanto, eu sei analisá-lo ou inventariá-lo. Seria muito difícil para a aritmética da memória. Olha o jogo de palavras de Hamlet. Pois todo esse esforço não conseguiria acompanhar-lhe a rapidez da vela. Essa vela aqui é embarcação, tá, pessoal? Não é a vela de cera, é a vela de embarcação. Rapidez da vela, tá? Mas com verdadeira exaltação, eu tomo por uma alma de grande valor. Então, Hamlet está falando, você está analisando bem, Laerte, mas dessa forma que você falou, eu tomo por uma alma de grande valor. E sua essência é de tal valor e raridade que, para descrevê-lo fielmente, só encontro o seu espelho. Então, só, né, a imagem refletida. O que mais poderia acompanhar-lhe os passos? A sua sombra, e nada mais. Não tem ninguém como ele, né? Desta maneira como você descreveu, o exaltou. O Milor Fernandes coloca: Senhor, o definimento de definir, o definimento dele não sofreu perdição na sua boca, embora eu saiba que dividi-lo inventarialmente tontearia a aritmética da memória, e seria apenas desviarmos da rota um barco tão veloz. Mas concordo na veracidade do seu panegírico. É uma alma muito bem dotada, com uma essência de tão peregrina raridade, que, para dizer a verdade final, só encontra semelhante no seu próprio espelho, e só pode segui-lo à sua sombra, ninguém mais. Então, Hamlet está falando aqui de Laerte, mas também está falando de Osric, né? Ele trata aquele jovem ali dessa maneira. Aí Osric fala: Vossa Alteza o descreve de maneira infalível. Hamlet. O que quer dizer tudo isso? Por que estamos envolvendo esse cavaleiro na nossa rude linguagem? Osric. Como? Horácio. Não poderia entender a si mesmo em outro idioma? Tente, senhor, que o há de decifrar. São jogos ali de palavras, entendeu? O Hamlet está jogando com o jovem. Ele vê o jovem e ele fala, não, vamos aqui brincar um pouco com as palavras, tá? Aí ele fala,
Por que estamos envolvendo esse cavaleiro que você exaltou tanto, colocou lá em alto patamar, e ele realmente é tão valoroso assim, mas esse cavaleiro tão nobre, por que estamos falando a nossa rude linguagem? Nem a língua poderia comportá-lo, né? Tentar defini-lo. Aí Horácio fala, não poderia entender a si mesmo em outro idioma? Tente, senhor, mude o idioma. São jogos de palavras aqui. Hamlet, que sentido tem a menção desse cavaleiro? Osric, de Laerte? Horácio, à parte, a Hamlet. Sua bolsa já está vazia, já gastou todas as suas palavras de ouro. O Milor Fernandes coloca, sua bolsa de metáforas esvaziou. Hamlet, dele mesmo, meu senhor. De Laerte, dele mesmo. Osric, sei que não sois ignorante. Sei que não sois ignorante. Hamlet, gostaria que o soubesse, senhor. Conquanto, por minha fé, isso não me recomendasse muito. Então, senhor. Osric, não sois ignorante da excelência de Laerte. O jovem está falando, você conhece Laerte, você não é ignorante acerca dele. Hamlet, não ouso confessar tanto. Poderia parecer que quero comparar-me a ele em excelência, pois conhecer bem um homem é conhecer a si mesmo. Então, Hamlet, mais uma vez, ali, jogando com as palavras. Não quer se comparar a Laertes em excelência, pois conhecer bem um homem é conhecer a si mesmo. Isso é verdade. Quando você conhece alguém, aí eu vou falar uma outra questão aqui. Quando você conhece alguém e fala desse alguém, a maneira como você fala, o que você fala dessa pessoa, mais fala de você do que da pessoa, né? E aqui Hamlet fala, conhecer bem um homem é conhecer a si mesmo. Se você se conhece e você conhece outra pessoa, você se compara, né? E aí você pode exaltá-lo. Você se comparando, conhecendo-se a si, você pode exaltá-lo. E a questão da diversidade então você conhecendo a si e conhecendo o outro, há essa comparação, essa diversidade. O outro é o outro. E eu sou eu. Então, quando eu me conheço e eu me comparo com os outros, então eu vejo essas diferenças. E eu posso até exaltar. Não, ele tem muito. Ele tem valor. Mas ali, Hamlet está jogando com palavras, com o jovem. Osric, quero dizer, Alteza, no manejo das armas, pela forma que lhe atribuem eles. Nesse mérito, ele não tem igual. Ou seja, o garoto está falando de como o Laertes é conhecido na corte pelo manejo das armas, pela luta. Aí, Hamlet, qual é a sua arma? Osric, punhal e espada. Essas são duas de suas armas, mas vá lá. Osric. O rei, Alteza, apostou com ele 6 cavalos da barbárie, aos quais ele contrapôs, segundo ouvi, 6 espadas francesas, com seus acessórios, talma, correias e o mais. Pessoal, a palavra talma, isso aqui são acessórios das pessoas que empunham espadas. Vou marcar aqui. Tá? Talma, correias. 3 das carretas, na verdade, são muito prezadas pela fantasia, respondendo demais aos punhos das espadas, carretas delicadíssimas, de requintado acabamento. Pessoal, vamos começar por
talma. A palavra talma, ela é uma capa curta, uma espécie de manto, usada sobre os ombros, geralmente associada a cavaleiros ou nobres, que é o que nós estamos falando aqui. A palavra correias, de correia, né? Tira o cinto de couro usado para prender a espada. Então são acessórios de nobre. Carretas, a palavra carreta, pequena peça metálica ou adorno do punho da espada. É a guarda da espada. Então nós temos a espada e nós temos aquela parte que protege a mão. Isso é uma carreta, tá? No caso aqui é florete. A espada é florete. Hamlet, e o que é que chama de carretas? Hamlet não sabe o que é carreta? Sabe. Mas aqui ele está conversando com o garoto. O Milor Fernandes ele coloca aqui em cima, nessa parte, são muito prezadas pela fantasia, respondendo demais aos punhos da espada. Ele coloca, são peças refinadas, combinando divinamente com os punhos, uma concepção luxuriosa. Então, requintado acabamento. Então eram peças caras, eram peças lindíssimas, de luxo, tá? Foi isso que o Laertes colocou. Então o rei coloca 6 cavalos, o Laertes coloca todos esses acessórios. 6 espadas e acessórios. Então o preço é alto. O preço é alto pela vitória de Hamlet. Agora, o rei está querendo que Hamlet ganhe? Não, porque eles fizeram um plano, né? Ali é uma forma do rei Cláudio ele demonstrar amor, demonstrar que está torcendo ali pelo seu filho, entre aspas. Ele chama de filho. Então é uma forma dele demonstrar ali está torcendo para que o plano ele seja ali figurado. Horácio à parte a Hamlet. O rei é ardiloso. Perfeito, Lúcia. O rei é ardiloso. Então, ele faz um plano, mas ele mostra publicamente outra coisa. Horácio à parte a Hamlet. Eu previa que fossem necessárias notas explicatórias antes que isso acabasse. Então ele previa isso. Osric, as carretas, senhor, são as correias. As carretas não são as correias. Mas o jovem fala que a carreta é a correia. Não. Então, assim, comentando esse trecho, Osric fala de forma cheia de pompa, só que confusa. É uma fala pretensiosa, mas confusa também. Tentando ali parecer erudito, mas desinformando, sem clareza das coisas, sem entendimento do real significado daquilo que fala. Hamlet, por sua vez, zomba dele, usando trocadilhos e fingindo confusão para ridicularizar a, a fala do cortesão. Hamlet, a frase ficaria mais de acordo com o assunto se pudéssemos levar canhões a tiracolo. Até lá, deixemos que permaneçam correias. Mas vamos, 6 cavalos da barbárie contra 6 espadas francesas, seus acessórios e 3 carretas requintadamente acabadas, eis a aposta francesa contra a dinamarquesa. Por que se contrapõe isso, como diz o senhor?
Ele fala que a aposta, né, do Laerte foi essa, está se contrapondo à aposta do rei. O rei, senhor, segundo Osric, o rei, senhor, apostou que numa dúzia de assalto entre vós e ele não vos excederá em 3 toques. Apostou 12 contra 9. E a prova teria início imediatamente se Vossa Alteza se dignasse responder. Essa questão dos toques aqui está ligado ao duelo. Então, um duelo de espadas. A gente não vê isso, mas na época era comum. E hoje nós temos um esporte que, inclusive, é olímpico, que é a esgrima. E existe essa contagem de toques. De certo que, nesta época aqui, um corte, uma perfuração, um rasgo de pele, tudo isso fazia parte da dinâmica do duelo, tá? Hoje nós temos muita proteção. As espadas, elas, as lâminas não são cortantes, né? Elas entortam, são maleáveis, a ponta ela tem uma bolinha, e a roupa ela tem sensores. Então, onde a ponta ela bate, o sensor aciona, e ali os jurados, os juízes sabem onde bateu. Então, hoje é um esporte, mas antigamente também era um esporte, mas era uma arte, e além disso tinha esses machucados, esses ferimentos que eram resultados do duelo. Isso era normal. E alguns duelos até levavam o oponente à morte. Fazia parte do jogo, quando um desafiava o outro. Tinha a ver com a honra. Perfeito, Lúcia. Você chamar alguém para um duelo tem a ver com honra. Essa questão da honra, ela entrou no. Era um costume, mas também era uma espécie de lei. Isso era autorizado. Ela estava no ordenamento jurídico, vamos falar dessa maneira, nas culturas, nas sociedades da época. Então, você desafiar alguém para proteger, defender a sua honra, isso era comum. Hamlet. E se eu responder que não? Osric. Quero dizer, senhor, se concordardes em pôr à prova a vossa pessoa. Hamlet. Senhor, vou caminhar aqui pelo salão. Com a vênia de Sua Majestade, este é o momento do meu repouso. Com a vênia, ato ou efeito de consentir, licença, permissão. Com a vênia de Sua Majestade, este é o momento do meu repouso. Que venham as lâminas. Esteja disposto, cavaleiro, e se o rei mantiver o seu propósito, eu vencerei para ele, se puder. Se não puder, não ganharei mais que vergonha e o excesso dos toques. Então, Hamlet coloca aqui: eu vencerei para ele. Se o rei mantiver o seu propósito, eu vencerei para ele. Então, ele aqui fala que vai vencer o duelo para que o rei possa, inclusive, receber ali o prêmio da aposta que fez. De que eles guardem o sentido da resposta, da fala, Senhor, poderá floreá-la de acordo com a sua natureza. Então, aqui é mais um deboche de Hamlet. Osric, eu me recomendo a vossa Alteza. Todo seu, todo seu. Sai, Osric. Hamlet, ele faz bem de recomendar a si mesmo, pois não acharia quem o quisesse fazer.
que ele fala, eu me recomendo. Então, tudo isso, pessoal, é um deboche, uma espécie de zoação que Hamlet faz do jovem Osric. Horácio, o pintinho vai correndo com a casca do ovo na cabeça. Ou seja, mal saiu do ovo, da casca, né? Mal saiu mal nasceu, já está aí correndo. Hamlet. E fez mesuras a Clara, antes de sugá-la. Assim tem ele e outros tantos, da mesma ninhada, que a nossa frívola época, palavra frívola, sem valor, tanto aprecia apenas o tom da moda e, com as aparências do convívio, uma espécie de conjunto pastoso, que a palavra pastoso é consistência mole, não é sólido, totalmente sólido, que os leva até mesmo aos ambientes mais seletos, até ambientes selecionados, e rarefeitos, menos numerosos. Mas se o sopramos um pouco, as bolhas se desfazem. Então, aqui o Milô Fernandes coloca a fala de Horácio: uma ave inexperiente quer voar ainda na casca do ovo. Hamlet fala: já cumprimentava a teta antes de mamar, como tantos outros da mesma ninhada, que nossos tempos frívolos estimulam, só conseguiu pegar o tom da moda e o lado superficial das relações, uma espécie de espuma que flutua sobre as opiniões mais sérias e amadurecidas. Não resistem ao menor sopro de prova, estouram. Então, o que Hamlet está falando aqui, e também Horácio compartilha da mesma ideia, é uma crítica a essa juventude da época. Então, Osric não é somente Osric. Osric, ele é uma representação personificada de toda uma geração de nobres, jovens nobres, que são vaidosos, mas que por dentro um preconceito com jovens de certa forma, é uma crítica, né, a esses jovens que são nobres, mas são vazios por dentro. Pode ser um preconceito, mas tem uma crítica social a esse grupo, né? São vazios por dentro, mesmo eles se mostrando elegantes por fora. O Osric, ele usa a palavra correia, ele usa a palavra carreta, mas ele não sabe o significado exatamente. Então, essa crítica, que pode ser até do próprio Shakespeare, é que há uma superficialidade social, que ela, exatamente, superficialidade deles, ela está cheia de modos, de aparência, de vestimenta, de adereços, né? Dos costumes, inclusive, que é o caso do duelo, mas sem conteúdo. A gente ainda pode estender essa crítica de Hamlet à artificialidade ali do próprio mundo cortesão. Tá? Então é uma crítica, por extensão, a toda a corte, aos nobres, todos aqueles que estão ali no entorno do rei Cláudio. Então são pessoas artificiais. E do mundo de hoje? Sim, do mundo de hoje também. Essa crítica aos jovens que Hamlet faz, ela pode ser destinada às juventudes de várias gerações, tá? E as pessoas do mundo de hoje. Nós temos a artificialidade material. Qual é a artificialidade material? É a virtualidade, do virtual, do digital. Nós temos isso interferindo, né,
na nossa dinâmica social. Essa superficialidade das relações, nas relações de trabalho, inclusive, né, na, nas profissões, em várias dimensões da sociedade. Ok? Por isso que a obra é atemporal. Exatamente, exatamente. O clássico, né? Principalmente aqui a crítica é para os jovens, essa superficialidade social. Mas por extensão a gente pode entender toda aquela corte, tá? E o que é o clássico? A literatura clássica é aquela que é o conjunto de obras, de livros, que se estabeleceram como clássico na história. Por quê? Porque possuem temas que são atemporais, são questões que sempre voltam. Então, essa questão que o Shakespeare coloca aqui, ela pode ser, a gente pode pegá-la e utilizá-la no mundo atual para poder fazer uma reflexão. Porque a superficialidade social, ela não é só determinada à época do Shakespeare, à época lá do Hamlet. E hoje nós temos ainda esse caráter artificial através do mundo digital, do mundo virtual. Então, as obras clássicas, como a próxima, que a gente vai ler também, Crime e Castigo, ela possui essa característica. Entra o nobre. O Milor coloca Fidalgo. Milor Fernandes coloca aqui Fidalgo, que é o filho de alguém. Nobre. Meu senhor, sua majestade enviou-vos saudações pelo jovem Osric, que de volta informou que vós o esperais aqui no salão. Manda saber se continua a ser de vosso agrado bater-se com Laerte, ou se preferis ter mais tempo. Então, quer lutar? Quer duelar? Ou quer mais tempo para poder refletir, para poder estar mais descansado, treinar, inclusive, se preparar? Hamlet. Sou constante em meus propósitos. Eles coincidem com o prazer do rei. Se ele está preparado, eu estou pronto. Agora ou em qualquer outro momento, desde que esteja tão apto quanto agora. Nobre. O rei e a rainha e todos estão descendo. Hamlet. Em boa hora. Então, Hamlet se colocou à disposição da vontade do rei para poder duelar. Nobre, a rainha deseja que sejais amável com Laerte antes de começarem a jogar. Hamlet, ela aconselha bem. Sai o nobre. Horácio, perderá a aposta, meu senhor. Hamlet, não creio. Desde que ele foi para a França, eu tenho treinado constantemente. Eu vencerei, com a vantagem que me oferecem. Mas não podes imaginar a angústia que sinto aqui no coração. Mas não importa. Horácio, mas não, meu bom senhor. Horácio não quer que Hamlet, porque Horácio é o amigo que sobrou. Horácio é o verdadeiro amigo, amigo leal de Hamlet. Ele não quer que Hamlet entre faça esse duelo, porque ele também sabe, como o jovem Osric falou, que Laertes é bom, é muito bom, né? É um grande espadachim. Hamlet, isso é tolice.
mas é a espécie de pressentimento que talvez perturbasse uma mulher. Horácio, se o seu espírito rejeita alguma coisa, obedeça-o. É aquela famosa frase: se o seu coração está mandando você não fazer, não faça. Eu impedirei que venham para cá dizendo que não se sente disposto. É uma intuição, né? Uma intuição que a pessoa ela tem. Ó, não vai para esse lugar, vai por outro. E ela acaba obedecendo e depois ela descobre, isso acontece, né? É difícil explicar isso, mas isso acontece. Descobre que naquele lugar, no trajeto que ela ia fazer, algo ia acontecer. Algo aconteceu. Algo de trágico, algo ruim aconteceu. Ela tivesse passado, se ela tivesse passado por ali, ela ia ser prejudicada. Então, Horácio está tendo esse pressentimento. Eu impedirei que venham para cá, dizendo que não se sente disposto. Hamlet, de modo algum. Nós desafiamos o augúrio. A palavra augúrio, presságio, indicação de algo que vai acontecer no futuro. Há uma providência especial na queda de um pardal, de um pássaro. Se tiver de ser agora, a morte não está para vir. Se estiver para vir, não será agora. Aqui é a morte e a providência, né? Então, se tiver de ser agora, a morte não está para vir. Se estiver para vir, não será agora. E se não for agora, mesmo assim virá. Ou seja, só uma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Só existe uma possibilidade, aquela que se cumprir. O que for acontecer, acontecerá e acabou. O estar pronto é tudo. Se ninguém conhece nada daquilo que aqui deixa, que importa deixá-lo um pouco antes? Então, as pessoas acham que conhecem as coisas daqui, mas nada. Não conhecem nada. Que importa deixá-lo um pouco antes do tempo? Seja o que for. Lembrei do Heidegger, um ser para a morte. Perfeito. O ser para a morte, ele tem consciência da sua morte, de que vai morrer, né? Então, ele vive, ele nunca se constitui de fato, por completo, de maneira determinada. Ele vai se constituindo, né? Ele vai se constituindo. E ter consciência disso é de fato viver. Você ter consciência de que você vai morrer. Engraçado que o Hamlet está aceitando profundamente o seu destino, uma coisa que ele não fez antes. Então parece que esse momento agora, para Hamlet, é emblemático, é significativo. Esta aceitação, ela se dá com uma serenidade trágica, porque a morte, para Hamlet, está ali também, como possibilidade. Ele finalmente abandona o controle racional sobre o futuro e conhece que certos acontecimentos são inevitáveis. A única liberdade real é aqui, ó, estar pronto. O estar pronto é tudo. Esteja pronto para o que der e vier. Aceite. Hamlet finalmente aceita o destino com coragem e dignidade. Amor Abandona fati. o medo, a dúvida, a covardia, a inconstância, né? Ser ou não ser. Ele abandona o ser ou não ser Amor aqui. fati. O amor fati, perfeito. O amor ao acontecimento, aos fatos, né, Dani? Dos estoicos. Sim. E se entrega ao curso inevitável da existência. Nietzsche, exatamente, Nietzsche. Se entrega ao curso inevitável da existência. Qual é a única possibilidade? Aquela que se cumprir. Essa é a única possibilidade que, ó, seja o que for. Seja o que for será.
Entra o rei, a rainha, Laerte, nobres, Osric. Vários criados trazem as espadas e uma mesa com taças sobre ela. Pessoal, então, Hamlet está ali. Vamos ver agora a penúltima grande cena. A última cena, grande cena é esta, cena de número 2, né? Ato 5, mas nós vamos ter dois momentos aqui, porque é a tragédia que vai se iniciar agora. Vamos lá. Rei, vem Hamlet, vem Hamlet. Esta mão eu te ofereço. O rei põe a mão de Laerte na de Hamlet. Hamlet, peço perdão, senhor, por meu agravo. Perdoa-me, já que és um cavalheiro. Esta assistência sabe, e deves ter ouvido certamente, como esta insânia me vem castigando. Tudo que eu fiz, tudo o que fiz, ferindo com violência tua honra, teu amor de irmão e filho, eu te asseguro aqui, foi por loucura. Hamlet ofendeu Laerte? Nunca Hamlet, nunca Hamlet. Se Hamlet estava fora de si mesmo, e sem estar em si fere Laerte, então Hamlet não foi. Hamlet o nega. Quem foi, então? Foi a loucura dele. Então nós estamos vendo aqui uma dualidade colocada por Hamlet entre o Hamlet sóbrio e o Hamlet louco, como se fosse alter ego. Então, aquele que feriu Laerte através da morte de seu pai e sua irmã não era Hamlet numa circunstância normal. Era Hamlet envolvido com toda aquele cenário, aquelas circunstâncias da corte. E se assim é, Hamlet foi agravado. A loucura é também sua inimiga. Senhor, diante de todos, deixa que eu negue intencional ofensa, e que isso, me absolvendo em teu espírito, faça crer que eu lancei a minha seta sobre a casa e feri meu próprio irmão. Então, lembrando que Hamlet vê Laerte, a dor dele, a sede de vingança dele como autêntica. Laerte, dou-me por satisfeito, cavaleiros, no que concerne o meu amor filial, que no caso é o que mais pede vingança. Então, a questão do pai. Mas no que diz respeito à minha honra, não concordo e, querendo o nome ileso, não me reconcilio até que obtenha de mestres mais idosos, de honra altiva, uma sentença que nos seja exemplo de paz que deixa a honra inviolada. Até então, recebo essa amizade como amizade e não lhe faltarei. Milor Fernandes coloca assim: estou satisfeito dos meus sentimentos, cujos impulsos, neste caso, me incitariam a um ato de vingança. Mas no que toca à minha honra, me mantenho onde estava e não aceito reconciliação, até que conselheiros mais velhos, sábios na matéria, me deem julgamento do meu nome. No entanto, recebo como afeto o afeto que oferece e prometo respeitá-lo. Ele respeita Hamlet, ele respeita as palavras de Hamlet, o afeto que ele apresenta, mas ele não deixa ali o sentimento, a vontade de vingança. Ele considera a vingança como justiça. Então Hamlet também justifica a vingança dele, a morte do pai. Sim, não abertamente, mas sim, sim. E para Laerte, como a gente falou aqui agora, é um caso de
justiça. Justiça que precisa ser feita. Embora ele receba com carinho as palavras, o afeto, ele acha que aquilo ali deve ser feito. Hamlet, a ela eu me confio, e sem reservas lutarei neste encontro fraternal. Que venham as espadas. Laerte, dai-me a minha. Hamlet, Laerte, eu serei o teu contraste. Como uma estrela na sombria noite, tua destreza brilhará nos lances. Laerte, mofa de mim, senhor. Aqui é zombaria, tá? Deboche. Zomba de mim, senhor. Hamlet, por minhas mãos que não estou zombando. Rei, dai-lhes as espadas, jovem Osric. Primo Hamlet, conheces a aposta? Hamlet, sim, senhor. 10 desvantagens para o lado fraco. Rei, não tenha medo. Eu vi jogar a ambos, mas como ele é melhor, dei-te vantagens. Pessoal, o rei Cláudio, ele quer dar a impressão de que o duelo entre os dois, ele será amistoso e justo. Mas, na verdade, a gente sabe que é uma armadilha mortal. Ele concede uma vantagem a Hamlet, além de ter apostado com Laertes, apostado em Hamlet, que Hamlet venceria, e ele ainda dá uma vantagem a Hamlet, que seria uma espécie ali de compensação, já que Laertes é conhecido por ser excelente espadachim. Provavelmente, não fica claro, não está explícito no texto, mas provavelmente esta vantagem é na quantidade de toques, tá? Hamlet ele pode vencer marcando menos toques que Laertes, ok? Laertes, esta é muito pesada, dê-me outra. Hamlet, esta me agrada. São de igual medida? Elas são iguais? Eles preparam-se para lutar. Osric, são iguais, meu senhor. Entram criados trazendo garrafas de vinho. Rei. Pessoal, lembrando que qual é a espada que Laertes vai escolher? A espada que Laertes vai escolher é aquela que ele aprontou. É aquela que ele preparou. Vocês se lembram que quando Laertes fala com o rei Cláudio, ele diz que ele possui um veneno que ele comprou de piratas? E ele colocaria esse veneno na lâmina? Então, a espada de Laertes é a espada envenenada, com a lâmina envenenada, para não só perfurar Hamlet, cortar Hamlet, mas também envenená-lo. O rei diz: Ponde, o rei diz: Ponde os jarros de vinho sobre a mesa. Se for Hamlet o primeiro toque, ou o segundo, e ele der a resposta ao outro, ou seja, reagir ao toque do Laertes, farei ecoar em torno a artilharia. O rei está a beber ao seu triunfo, e na taça será lançada pérola de mais alto valor que as que adornaram a coroa dos reis da Dinamarca. Dai-me as taças, e ora o gongo anuncie, a trombeta, e esta diga ao artilheiro, e digam os canhões ao céu e à terra, o rei brindou Hamlet. Começai, e juízes, olhai de olhar atento. Tudo mentira, tudo encenação, dissimulação. Falso. Mas é falso, mas é isso, né? Ele sendo ele, né? Essa pessoa ardilosa. Hamlet, vamos, senhor.
Laerte, vamos lá, meu senhor. Eles lutam. Hamlet, um toque. Laerte, não. Hamlet, julgamento. Osric, um toque bem patente. Patente de público, visível, notório. Todo mundo viu. Realmente, Hamlet tocou no Laerte. Laerte, bem, outra vez. Rei, parai, quero beber. Hamlet, a ti, dou esta pérola. A tua saúde. Soam as trombetas. Dai-lhe a taça. Então, o rei Cláudio fala: dai-lhe a Hamlet esta taça. Hamlet, quero primeiro o assalto. O assalto ali é uma espécie de round. Põe-a ali, um momento, e lutam. Outro toque. O que dizes, Laerte? Um toque. Eu confesso. Eu confesso. Rei, o nosso filho vencerá. Rainha, ele sua, de suor. Engordou e está sem fôlego. Hamlet, toma meu lenço, enxuga a testa. A rainha saúda a tua sorte. Hamlet, que bondade. Rei, não, não bebas, Gertrudes, eu te peço. Opa, peraí. O rei pede para Gertrudes não beber a taça que colocaram ali, que era para Hamlet. Por quê? Porque a taça está envenenada. O que eu falei? Porque virá logo em seguida. Rainha, quero beber, senhor. Peço perdão. Ela bebe e oferece a taça para Hamlet. Rei à parte. A taça envenenada. Agora é tarde. Pessoal, além da espada de Laerte, outro objeto que está com o vinho envenenado, com veneno, é a taça que o rei Cláudio queria dar para Hamlet. Quem bebeu a taça foi a rainha. O rei até falou: não, não bebas, Gertrudes. Eu te peço. Ela, quero beber, senhor. Peço perdão. Com licença. E bebe e oferece para Hamlet. Já era. Agora é tarde. Hamlet. Não ouso ainda beber. Daqui a pouco. Rainha. Vem, Hamlet. Deixa que eu te enxugue o rosto. Então é um duelo ali com interferências, né? Não é aquela luta que. Mas as pessoas estão ali participando, porque não é só o duelo entre eles. Existem pessoas de fora que participam do duelo, como o rei Cláudio que quis dar a taça para ele. Então tem aquele envolvimento, porque todos ali participam daquilo. Laerte, hei de feri-lo agora. Rei, não creio. Laerte, à parte, consigo mesmo, mas quase contra a minha consciência. Parece que Laerte não quer ferir Hamlet, mas está ali. Hamlet, vamos, Laerte. Ao terceiro, eu creio que brincas. Ataca-me com violência, temo que me trates como criança. Laerte, é o que pensa? Vamos? Eles tornam a lutar. Osric, nada de um ou outro. Laerte, vou atacar. Laerte fere Hamlet. E depois, na confusão, trocam de espadas. Então, Laerte fere Hamlet. E eles trocam de espadas. Agora Hamlet está com a espada de Laerte. Envenenada. Envenenada. Rei, separai-os. Enlouqueceram. Hamlet, não. De novo. Ele fere Laerte. A rainha cai. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. A rainha caiu envenenada. Hamlet foi ferido e fere também com a espada envenenada Laerte. Osric, a rainha, socorreia. Horácio, ambos sangram. Como está, meu senhor? Laertes cai. Laertes foi envenenado. Osric, como estás, Laertes? Laertes, qual caçador que cai no laço que ele próprio armara, mata-me com justiça a própria insídia, que significa
traição cilada. Aqui é cilada. A própria cilada que ele armou para Hamlet. Hamlet, como está a rainha? Rei, desmaiada, ao ver o sangue deles. Rainha, não, ovinho, ovinho, ovinho. Meu querido Hamlet, estou envenenada. Morre. Hamlet, Deus, que infâmia! Fechai as portas, há traição, buscai-a. Laerte, ela aqui está. Está perdido, Hamlet. Nenhum remédio poderá curá-lo. Não tem nem meia hora mais de vida. O instrumento mortal está nos seus dedos, violento e envenenado. A violação voltou-se contra mim. Aqui tombei, para não mais me erguer. Sua mãe foi morta pelo veneno. Eu não posso mais. O rei é o único culpado. Então essa aqui é a conclusão de Laerte. Ele, naquele momento, analisou toda a situação, tudo o que transcorreu na trama de Hamlet, né, na peça. Ele fala: o rei é o único culpado. Tudo começou por causa dele. Hamlet. A ponta também está envenenada. Laertes acabou de falar. Então, veneno, faz o teu serviço. Fere o rei. Todos, traição, traição. Rei, amigos, defendei-me. Estou apenas ferido. Hamlet, aqui, assassino, incestuoso e danado. Bebe agora esta poção. Nela está a tua jura. Vai, segue a minha mãe. O rei morre. Então, o rei Cláudio morreu. A rainha Gertrudes morreu. Morreu. E Hamlet estão envenenados. Laerte, fez-se justiça. É um veneno por ele preparado. Perdoe-nos os dois, meu nobre Hamlet. A morte de meu pai e a minha própria não caiam sobre si, e nem a sua sobre mim. Então, o que Laertes está falando aqui? Eles ali são peças de um jogo criado pelo rei Cláudio. É um jogo criado pelo rei Cláudio. Eles não são os agentes da confusão, da morte. Eles são peças de um jogo do rei Cláudio. Então eles não são culpados, em última instância, eles não são culpados daquelas mortes, daquele cenário ali trágico. E morre. Hamlet, que os céus te absolvam. Eu sigo o teu caminho. Horácio, eu sinto a morte. Adeus, pobre rainha. A vós, tão pálidos e trêmulos diante desta desgraça, só testemunhas mudas deste ato, tivesse eu tempo, mas o duro braço da morte é tão severo, eu contaria. Mas seja tudo como for, Horácio, eu já estou morto e tu estás vivo. Conta toda a verdade sobre a minha causa aos que a ignoram. Horácio, não creia que o faça. Sou mais romano antigo que de hoje. Ainda ficou alguma gota. O que o Horácio está falando aqui? Vamos parafrasear essa frase aqui, essa fala. Sou mais romano antigo que de hoje. O que o Horácio está falando? Tenho mais do espírito dos antigos romanos do que dos homens de hoje. Os romanos, nos tempos da Roma Antiga, especialmente entre os guerreiros, o suicídio, eu sei que isso é um tema polêmico, existe um tabu acerca desse tema na nossa sociedade. Mas o suicídio na Roma Antiga, ele poderia ser considerado um gesto nobre e digno se fosse por honra, uma forma de escapar da desonra ou de acompanhar o amigo ou o senhor leal na morte. Horácio está falando assim: não, eu vou também tomar o veneno e vou morrer com você. Tá?
Então, nós temos, por exemplo, na história lá do Bruto, né, Júlio César, depois que ele conspira lá, é um dos conspiradores, mas ele vê que todo o planejamento se esvai e ele perde uma batalha, ele mesmo se mata, né? Então, ele se mata por tudo que aconteceu. Teve um estoico também que não queria ficar submisso ao César que ascendeu no poder e acaba também tomando veneno. Então, existe essa prática, né? Existem algumas culturas. Então, quando se tinha ali uma forma de escapar da desonra, ou de acompanhar um amigo, né, ou um senhor leal, que o servo tanto admirava, ele seguia aquela pessoa na morte. Ele também se suicidava. E é isso que Horácio quer fazer. Ele admira tanto Hamlet, ele ama tanto Hamlet, que ele fala, ainda ficou alguma gota. Os kamikazes também, né? Perfeito, Lúcia. Os kamikazes, esses guerreiros que iam para a batalha, era uma espécie de suicídio, né? É, alguns também que, para evitar a desonra, eles próprios se matavam também. Tem o nome dessa prática, que é você pegar a katana, né, e atravessar, quando a pessoa desonrava de alguma forma. Araquiri. Tem Araquiri, né? E tem também um caso que os criminosos, quando os conspiradores, quando eles conspiravam, né, para matar, depor algum imperador romano, e eles eram descobertos, o próprio Império Romano foi numa época da Roma Antiga, que eu não vou saber especificar, mas o próprio Império Romano falava assim: olha, se você chegar em casa e você cortar os seus pulsos, né, você se suicidar, pode ficar tranquilo que os seus parentes serão sustentados, receberão subsídios de Roma. Então, o conspirador que traiu e foi descoberto, ele poderia, como uma forma ali de demonstrar, né, o seu remorso, a sua rendição, se suicidar, e toda a família dele era amparada, né, pelo Império Romano. Também os terroristas islâmicos, né, os, os terroristas também, que é o radicalismo, é o fundamentalismo do islamismo, eles também, por uma ideia de se eu matar infiéis, eu vou chegar mais próximo, mais rápido do paraíso, vou chegar mais rápido no paraíso, então eu vou me matar levando o máximo de infiéis que eu conseguir. Também tinha uma seita antiga de assassinos, os. Eu não vou saber o nome, mas a palavra assassino, essa palavra, ela vem dessa procedência. Se não me falha a memória, é árabe. Também era um grupo que se matava, eram assassinos que se matavam em prol de um general. Então, é isso, né? São várias perspectivas de uma ação, que é você se entregar à morte. Então, Horácio fala: não, eu vou com você. Você não vai morrer sozinho, não. Eu prefiro deixar essa vida e ir com você do que ficar aqui sem você. Então, é um amigo leal. Aqui Shakespeare coloca essa fala de Horácio para evidenciar o tamanho da estima que Horácio tem por Hamlet. Vamos lá. Hamlet. Se és um homem, entrega-me essa taça. Você não vai fazer isso, não. Larga, peço-te, hei de alcançá-la. Ó Deus, Horácio, que manchado nome deixarei eu, se um dia me estimaste? Transfere um pouco essa felicidade e arrasta o teu alento pelo mundo para contar a minha história.
alguém precisa ficar para contar tudo aquilo que aconteceu no decorrer, né, de toda a história. Ouvem-se fora marchas e tiros. Mas que é isso? Osric é Fortinbras voltando vitorioso da luta na Polônia e homenageando o embaixador inglês. Hamlet. Eu morro, Horácio. O violento veneno me domina. O espírito, eu não me domina o espírito. Eu não vivo até que cheguem notícias da Inglaterra, mas auguro que a eleição será de Fortinbras. Dou-lhe o meu voto, embora na agonia. Então, Hamlet aqui está entregando tudo para Fortinbras. Diz-lhe o que se passou e as ocorrências que me envolveram. O resto é silêncio. Morre. Então, aqui, de forma emblemática, nós temos aqui a morte de Hamlet. Horácio. Partiu-se agora um nobre coração. Boa noite, doce príncipe, e que os anjos venham em coro lhe embalar o sono. Soa a marcha, fora. Por que soam tambores nesta hora? Entram Fortinbras, embaixadores ingleses, com tambores, bandeiras e séquitos, comitiva. Fortinbras. Que cena é essa, Horácio? Que é que procurais? Se é um quadro de desgraça, aqui o tendes. Fortinbras. Os despojos, aqui, tudo aquilo que sobra, que restou, revelam a carnagem. Carnagem é a carne de animais abatidos destinada à alimentação dos homens. Revelam a carnagem. E tu, morte arrogante, que festejos preparas no teu reino, que de um golpe sanguinário derrubas tantos príncipes. Embaixador, que quadro horrível! Chegam atrasadas as notícias que temos da Inglaterra. Já não nos ouve aquele a quem trouxemos notícias de quem a ordem foi cumprida, né, o rei Cláudio. Ele já não nos ouve. Que Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. Também morreram, porque Hamlet falsificou lá o despacho. De quem teremos agradecimentos? Horácio, não dessa boca, ainda que fosse viva. Mas já que aqui chegais na hora sangrenta, vós da Polônia e os outros da Inglaterra, ordenai que esses corpos sejam postos num patamar bem alto ante este povo. E deixai-me dizer, a quem não sabe, como as coisas correram. Ouvireis atos carnais, sangrentos e incestuosos, mortes causadas por traições astutas e, afinal, intenções inconfessadas, que caíram nas frontes que as tramaram. Tudo isso eu contarei, pois é verdade. Pessoal, o Horácio, ele aqui, como a mitologia grega, ela foi muitas vezes mencionada, até pelo próprio Hamlet, o Horácio ele faz aqui o papel do poeta. O poeta é aquele que conta os feitos heróicos. Aqui, no caso, a tragédia, né? Porque nós temos na Grécia Antiga a função do poeta. O poeta é aquele que conta. Ele é uma espécie de historiador, mas não como a gente pensa, né, história, né? A gente pensa a história como um saber que tem uma certa criticidade, né, que revisa os fatos através de documentação, com provas, mas ele é um poeta que conta de forma poética, que conta como uma narrativa os acontecimentos dos heróis, os acontecimentos, inclusive os acontecimentos trágicos. Então, Horácio, ele é que incorpora a função do poeta, daquele que conta a história, o contador da história. Tudo isso eu contarei, pois é verdade. Fortinbras, vamos ouvir os fatos, sem demora, e chamar a nobreza como audiência. Quanto a mim, com tristeza, aceito a sorte. Tenho o tradicional direito ao reino, que agora sou chamado a reclamar. Horácio, tenho algo a dizer também sobre isso, repetindo a palavra deste nobre, que há de arrastar consigo muitas outras. Mas seja feito agora o que eu vos disse, enquanto estão turbados os espíritos, antes que outras desgraças aconteçam e outros erros. Então, Fortinbras ele é convidado
para ali tomar posse do reino. Fortinbras, que 4 capitães conduzam Hamlet como bom soldado ao catafalco. Catafalco é uma plataforma ou estrado elevado, que é todo decorado, geralmente é decorado, onde o caixão é colocado durante uma cerimônia fúnebre, né? Ali quando a pessoa ela vai receber homenagens. Então nós temos aquelas aquela procissão fúnebre e aí tem um catafalco que seria uma plataforma onde o caixão ele fica ali todo adornado, né? Flores e panos de forma elevada para poder receber as homenagens. Então o corpo de Hamlet está sendo honrado ali após a sua morte. Pois, ao que parece, se ele vivesse e ocupasse o trono, tornar-se-ia um grande soberano. Por sua morte, falem música militar, ritos guerreiros, levai os corpos. A uma guerra calha muito bem este campo de batalha. Não aqui, no salão nobre, no salão real. Ide, que atirem os soldados, saem marchando e carregando os corpos depois do que soa uma salva de canhão. Pessoal, nós finalizamos.